Você já parou para pensar que talvez o Batman não esteja ficando mais forte com o passar dos anos, mas sim mais instável? Porque quando a gente olha para a superfície, Bruce Wayne parece ser o ser humano mais disciplinado do universo DC. Ele treinou o corpo ao limite, dominou dezenas de artes marciais, desenvolveu uma mente capaz de rivalizar com os maiores gênios do planeta e transformou um trauma de infância em uma missão. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Pessoas saudáveis superam seus traumas. O Batman parece alimentá-los. Década após década, Bruce continua revivendo a pior noite da sua vida. Ele se veste como o símbolo dos seus próprios medos, se joga em situações cada vez mais violentas e afasta praticamente qualquer chance de ter uma vida normal. E quanto mais observamos algumas histórias dos quadrinhos, mais surge uma pergunta desconfortável. Será que o Batman está realmente lutando contra a loucura ou apenas aprendendo a conviver com ela? E o mais assustador é que existem várias HQs que sugerem exatamente isso. Histórias em que Bruce Wayne demonstra comportamentos obsessivos, paranoicos e até autodestrutivos, levantando dúvidas sobre o verdadeiro estado da sua mente. Então hoje nós vamos analisar os sinais, os acontecimentos e as decisões que fazem muitos fãs acreditarem que o Cavaleiro das Trevas pode estar lentamente enlouquecendo. E se você gosta de mergulhar na psicologia dos personagens, questionar tudo aquilo que parece óbvio e enxergar o Batman por um ângulo que quase ninguém comenta, já se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos, porque essa é só uma das discussões mais perturbadoras que os quadrinhos já nos entregaram. Agora me diz uma coisa, você acredita que o Batman é mentalmente saudável ou acha que a linha entre herói e loucura já foi cruzada há muito tempo? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos abandonar a imagem idealizada que normalmente temos do Batman. Durante décadas, a cultura popular vendeu Bruce Wayne como o herói definitivo, disciplinado, inteligente, incorruptível e sempre no controle. Mas quando observamos suas ações sem o filtro do heroísmo, percebemos algo curioso. Muitas das atitudes que admiramos no Batman seriam extremamente preocupantes se fossem analisadas em uma pessoa comum. Imagine alguém que dedica praticamente toda a sua vida a reviver o momento mais traumático da própria infância. Alguém que se recusa a seguir em frente, que constrói toda a sua identidade em torno daquela dor e que passa anos colocando a própria vida em risco em uma guerra que nunca termina. Isso não parece exatamente o comportamento de alguém que encontrou paz. Pelo contrário, parece o retrato de alguém preso em um ciclo que não consegue quebrar. A morte de Thomas e Martha Wayne não foi apenas um evento traumático para Bruce. Ela se tornou a fundação da sua personalidade. Enquanto a maioria das pessoas tenta superar uma tragédia, o Batman transformou a tragédia em sua razão de existir. Seu uniforme existe por causa daquela noite. Sua missão existe por causa daquela noite. Seus medos existem por causa daquela noite. Até mesmo suas relações pessoais são afetadas por aquela noite. Em diversos momentos dos quadrinhos, fica evidente que Bruce não sabe quem ele seria sem o Batman. E isso é um sinal extremamente preocupante. Porque quando uma pessoa deixa de ter uma identidade própria e passa a existir apenas em função de uma obsessão, ela começa a perder a capacidade de enxergar a realidade de forma equilibrada. Talvez o maior exemplo disso seja a forma como Bruce Wayne se relaciona com a felicidade. Em teoria, o objetivo de qualquer herói deveria ser criar um mundo onde ele não fosse mais necessário. Mas o Batman parece incapaz de imaginar essa possibilidade. Sempre que surge a oportunidade de construir uma vida mais estável, ele encontra uma forma de destruí-la. Relacionamentos fracassam repetidamente. Amizades são sabotadas. Momentos de paz são abandonados. Como se no fundo, Bruce acreditasse que não merece ser feliz. E essa é uma característica muito comum em pessoas profundamente traumatizadas. A dor se torna tão familiar que qualquer sensação de normalidade passa a parecer estranha. O sofrimento deixa de ser um problema e passa a ser uma zona de conforto. Isso fica ainda mais evidente quando observamos sua rotina. O Batman praticamente não dorme. Trabalha até a exaustão. Está constantemente em estado de alerta. Desconfia de todos ao seu redor. Cria planos para derrotar seus próprios aliados caso eles se voltem contra ele. Quando lemos isso em uma lista, a descrição não parece a de um super-herói. Parece a de alguém dominado pela paranoia. E talvez seja exatamente isso que algumas HQs tentam mostrar. Bruce não é apenas cauteloso. Em muitos momentos ele ultrapassa completamente os limites da prudência e entra em um território onde a confiança simplesmente deixa de existir. A famosa história da Torre de Babel é um exemplo perfeito. Nela descobrimos que Batman desenvolveu estratégias secretas para neutralizar cada membro da Liga da Justiça. Não estamos falando de inimigos.
Estamos falando de seus amigos mais próximos: Superman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde e todos os outros possuíam pontos fracos catalogados por Bruce caso algum dia precisassem ser derrotados. Claro que existe uma lógica por trás disso. Afinal, heróis podem ser controlados mentalmente ou corrompidos, mas a questão não é apenas a existência dos planos. A questão é o que isso revela sobre a mente de Bruce Wayne. Ele vive constantemente esperando o pior cenário possível. Sua confiança é tão limitada que nem mesmo os maiores heróis do planeta escapam das suas suspeitas. Mas existe um aspecto ainda mais perturbador. O Batman não luta apenas contra criminosos. Ele também parece lutar contra si mesmo. Em várias histórias, vemos Bruce dividido entre diferentes versões da sua própria personalidade. O bilionário Bruce Wayne, o vigilante Batman, o garoto traumatizado que viu os pais morrerem. E em alguns momentos essas identidades entram em conflito. Há histórias em que o próprio Bruce admite que Batman é sua verdadeira personalidade e que Bruce Wayne é apenas uma máscara. Pense no peso dessa afirmação. O homem deixou de ser uma pessoa que veste um uniforme. Ele passou a ser o uniforme. O personagem consumiu completamente o indivíduo. Essa ideia se torna ainda mais assustadora quando analisamos sua relação com o Coringa. Muitos fãs já perceberam que existe uma conexão quase simbiótica entre os dois. O Coringa frequentemente afirma que eles se completam. E por mais absurdo que isso pareça, algumas histórias sugerem que existe uma verdade desconfortável nessa afirmação. Porque enquanto o Batman afirma querer acabar com o crime, ele parece especialmente incapaz de encerrar sua história com o Coringa. O vilão já matou amigos, aliados e inocentes. Já destruiu vidas incontáveis. Mesmo assim, Bruce continua preso nesse ciclo interminável. É como se ambos precisassem um do outro para justificar a própria existência. E isso nos leva a uma pergunta extremamente desconfortável. O Batman realmente quer vencer? Porque vencer significaria encerrar a guerra. Significaria abandonar a missão. Significaria finalmente enfrentar a vida além da máscara. Mas o que aconteceria se Gotham fosse salva? O que aconteceria se não existissem mais vilões? O que aconteceria se Bruce Wayne tivesse que descobrir quem ele é sem a dor, sem a vingança e sem o Batman? Talvez essa seja a verdadeira batalha que ele evita enfrentar. Algumas das histórias mais sombrias dos quadrinhos exploram exatamente essa possibilidade. Em várias versões alternativas, quando Bruce perde completamente o controle, ele se torna algo muito mais assustador do que qualquer criminoso de Gotham. Isso acontece porque existe uma linha extremamente fina separando sua obsessão da insanidade. A mesma determinação que o transforma em herói também possui potencial para transformá-lo em algo monstruoso. E talvez seja por isso que o personagem continua tão fascinante depois de tantas décadas. O Batman não é interessante porque é perfeito. Ele é interessante porque está constantemente à beira do abismo. No final das contas, a pergunta talvez não seja se o Batman está enlouquecendo. Talvez a verdadeira pergunta seja há quanto tempo isso já começou. Porque quando analisamos sua obsessão, sua incapacidade de superar o passado, sua paranoia, seu isolamento e sua dependência emocional da própria missão, percebemos que existem sinais que não podem ser ignorados. Bruce Wayne continua lutando contra criminosos todas as noites, mas talvez seu inimigo mais perigoso nunca tenha sido o Coringa, o Charada ou o Espantalho. Talvez o inimigo mais perigoso sempre tenha sido a própria mente.